Sola fide, somente A fé. E não as obras. Exatamente. Então, olha só, o princípio é bonito. Somente a fé. Somente a fé. Mas ele se opõe, ele se torna feio quando ele diz: somos salvos somente pela fé. E não segundo os católicos ensinam que você tem que ser salvo pelos seus esforços próprios, pelas suas obras, não sei o quê. Não, calma lá, calma lá. Somos salvos pela fé? É óbvio. Tudo começa pela fé. Isso. A questão é, o que é fé? O que é fé? Essa é a grande pergunta. Porque São Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte: você acredita em Deus? Faze bem, até os demônios acreditam. Então, dizer que fé é simplesmente crer, está errado. Não é simplesmente crer, é crer também. Então, o que é fé? Fé é acreditar, fé é confiar, mas fé é obedecer. Isso. Fé é obedecer. Então, nós cremos. Aí o protestante vai dizer: você só precisa de crer. Você não precisa de obras, você não precisa dos sacramentos. Mas calma, se eu recebo os sacramentos é porque eu creio. Se eu pratico boas obras é porque eu creio. É óbvio que tudo começa com a fé, e a fé não exclui os sacramentos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aliás, quando a gente for falar sobre os mitos, eu vou voltar nesse assunto dos sacramentos. Então, eu recebo os sacramentos e a fé porque eu creio. E a fé bíblica, a fé católica, não é uma fé fideísta nem fiduciária. Eu simplesmente acredito, eu simplesmente confio. A fé bíblica é aquilo que São Paulo diz, escrevendo aos Gálatas: pois em Cristo nem a circuncisão ou a incircuncisão é coisa alguma, mas o que importa é a fé que opera pela caridade. Gálatas 5, versículo 6. Então, a fé verdadeira é uma fé que opera em caridade, que transborda em obras. E isso é tão sério que, por exemplo, Romanos 2,6, ele retribuirá a cada um de vós de acordo com vossas obras. 1 Coríntios 3,8, cada um de vós será recompensado de acordo com vossas obras. E aquele que eu já citei, Mateus 7,21, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então perceba que existe sim uma íntima conexão entre a fé verdadeira e a obra, a boa obra, que emerge, que transborda da fé. Eu diria o seguinte, só para encerrar, eu diria o seguinte: uma vez me perguntaram, nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Eu digo, nenhum dos dois. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé e as obras. A graça que nos transforma, lembra que eu falei que não é meramente uma graça extrínseca, que nos cobre, mas nos deixa sujos por dentro? Não, mas é uma graça infusa, que nos muda essencialmente, uma mudança ontológica. A fé, quer dizer, a graça nos transforma e faz emergir de nós, a partir de nós, dentro de nós, fé e obras. Não é para ter confusão. A fé, a graça de Deus faz brotar em nós fé e obras. E quando se fala obras, não se fala só a obra de caridade, a ação social, mas também, talvez, as obras do dia a dia, o modo de viver, o modo de agir, o modo de tratar a família, o modo de tratar seus filhos, a sua esposa, seu esposo, o modo de trabalhar, de ser um profissional, de ser um bom... Então, também entra nesse caso, né? A fé, ela acaba transbordando ali no nosso agir diário. O Senhor Jesus disse: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, a própria fé é uma obra, é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa humana tornada possível pela graça. É isso que a gente precisa entender. A graça nos habilita a crer e a fazer boas obras. Agora, essa insistência de que é só pela fé, acaba colocando, e isso é uma crítica séria que eu tenho quanto ao protestantismo, que é um racionalismo puro. É um racionalismo. É um racionalismo individualista até. Por exemplo,
Boa parte dos protestantes vão dizer que você só pode batizar o sujeito que chegou à idade da razão. Né? Porque o bebê não pode crer, né? O bebezinho não pode crer, ele não tem como ser batizado. Olha, o que eu estou dizendo? Que ele precisa ser capaz de elaborar racionalmente a fé em Cristo para poder ser parte do membro, para poder ser membro do povo de Cristo. Ou seja, os nossos irmãos com algum tipo de deficiência mental não podem ser batizados. Se ele nasceu com paralisia cerebral, ele não pode ser batizado. Por quê? Porque ele não consegue nunca elaborar racionalmente a fé em Cristo. Então perceba como que é cruel essa doutrina, porque eu excluo do povo de Deus quem não consegue elaborar racionalmente. Mas não, o meu filho, com 3 meses de idade, foi batizado, é necessário fé para batizar. Eu sei que é. Ele foi batizado porque eu tive fé. E ele é meu filho. E na minha fé, ele foi batizado. Né? Então, esse é o segundo sola. Um sola bonito, somente a fé. Corretamente compreendido, não tem problema nenhum com isso. Mas vamos entender o que é fé.